Oi, Nath. Boa noite. Tudo bem, né? Que dia que é hoje, Nath? Hoje é dia 26, 25. Que dia que é hoje? Tô meio perdido de data hoje. E aí, sogrinha? Tá quase fechando então mesmo, né? Agosto tá aí. Agosto está aí. Não que é julho, eu sei. Tudo bem, Landinho? Meu sogro tá aí com você? Fala pra ele que a gente tem orado pelo olho dele. O pessoal da igreja às vezes até pergunta, minha mãe perguntou também como é que tá. Então a gente tá aqui orando pro olho dele estabilizar, né? Melhorar. E Adelson e Dani, sejam bem-vindos. Bom ver vocês, que saudade. Ontem eu fui lá na igreja, lá no nosso local de reunião, né? E aí eu lembrei que lugar é muito grande pra gente, a gente é muito pequenininho. Mas enfim, eu fui lá, a gente botou umas coisas lá e deu saudade, sabe? Cozinha, eu fiz um café lá, mexi naquela cozinha com todo mundo. Realmente desde março já tem uns 4 meses que a gente tá só em casa. Você vê como é que a igreja funciona, né? Ela funciona dentro, fora, de qualquer lugar ela funciona. Claudevir, é você que está entrando como igreja? Deve ser, né? Deus abençoe vocês que entraram agora, já estão dentro do horário. O pessoal ainda vai entrar, eu acredito, que são 6h03, né? Já devem estar vindo entrar. Adel, se você puder avisar lá no grupo da igreja também, porque sabe como é, né? Hoje eu vou falar com vocês sobre um livrinho muito legal, olha. Não dá para vocês lerem, né? Mas chama Uma Espiritualidade do Viver. Um livro muito, muito legal. Bem fininho também, fácil de ler. Graças a Deus pela tecnologia. Todo mundo está me ouvindo bem, tranquilo? Estão me ouvindo legal? Tá dando para me ouvir? Beleza. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por esse meio, Deus, que é a internet, a tecnologia. Te agradecemos porque através dele nós podemos levar amor, levar alento, Senhor, levar esperança para os corações, para as famílias, para os lares, Pai. Somos gratos a Deus porque a Tua igreja ela não consegue ser enquadrada, Deus, em um templo, mas ela é livre, ela anda, ela se desloca e através de nós. Graças te damos, Deus, pelo Teu Espírito que edifica em nós a Tua igreja. Faz de nós o Teu povo, Senhor. Somos gratos a Deus por essa comunhão de fé, essa comunhão de paz, de gratidão, Senhor. Nós somos gratos por tudo que o Senhor faz por nós ainda hoje. Nós sentimos o Teu abraço, Senhor. Sentimos as Tuas mãos, sentimos a Tua presença. E o Senhor é real, o Senhor nos ouve e nós também Te ouvimos. Por isso, Deus nos abençoa agora nesse momento de culto, de comunhão. Fala aos nossos corações, Pai, como o Senhor tem falado. Nos edifica, Senhor, para sermos cada vez mais a Tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queria cantar uma música com vocês, chama Oração. Fala um pouquinho sobre o sentido da oração, ela é dos Arrais, eu acho que vocês devem até conhecer.
coração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E ao partir me viro, eu sou indigno, mas sua voz me diz: não vá, meu filho, torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo.
Amém, amém. Que essa seja a nossa oração, né, meus irmãos? Que nosso nome venha a morrer junto com o nosso corpo e que o de Cristo venha a ser levantado junto conosco. Amém? Sejam bem-vindos, então, vocês que já estão aí. Acredito que entrou muita gente que eu nem vi ainda, mas Deus abençoe vocês. A gente está começando agora essa mensagem. Depois eu vou ver se eu canto uma segunda música, se der tempo. Se Deus quiser, vamos administrar direitinho para dar tempo, né? Bom, só ver quem entrou aqui para eu poder cumprimentar. Mamãe entrou, Henrique e Ana entraram, Daiane entrou. Sejam bem-vindos, viu, gente? Milana, Flávia, sejam bem-vindos. Falando em Flávia, gente, até começar agradecendo a Flávia, porque quarta-feira ela compartilhou uma palavra com a gente aqui que foi muito, muito legal mesmo, assim, foi uma palavra que me edificou profundamente, como tinha muito tempo que eu não tinha uma sacada dessa que ela teve. Foi impressionante. Ela falou sobre Gênesis 3, 21, se eu não me engano, onde fala que depois que o ser humano ele cai, né, que ele tem, que ele se rebela contra Deus e come do fruto que não deveria comer, a Bíblia fala que Deus faz para eles, né, para o casal, Adão e Eva, faz para ele roupas e o próprio Deus os cobre. Então essa palavra que a Flávia compartilhou com a gente na quarta-feira foi muito enriquecedora. Se vocês quiserem lá olhar, tá lá no IGTV, lá, culto de quarta-feira, culto de oração. Mas foi muito bom, porque lembrar disso, né, que esse Deus que viu a gente cair, esse mesmo Deus fez roupa para nós e nos cobriu. Com seus braços ele nos abraçou e nos cobriu. E isso é tão confortante para a gente saber que somos amados de Deus, que somos cuidados de Deus, mesmo depois de fazermos o que fazemos, mesmo depois de errar como erramos. Deus ele simplesmente nos abraça e com esse abraço ele demonstra que ele é nosso Pai e ele é o Pai amor, o Pai amoroso. Oi Márcia, oi Ilza, Deus abençoe vocês, saudade de vocês também. Ontem eu estive lá na igreja fazendo uma mudança do Zé Marcelo, né, ajudando, levando umas coisas para lá. Eu fiquei o dia inteiro numa sessão de descarrego, né, descarrega a caixa para cá, descarrega a caixa para lá. E foi muito bom rever meu velho amigo, né? Agora ele já está voltando para o Espírito Santo. Peço até que vocês orem por ele está na estrada agora, está levando alguns móveis lá para Vitória. E foi muito bom revê-lo, né? É sempre bom quando a gente revê um amigo nosso, né? Então, gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre espiritualidade, sobre a espiritualidade do viver, a espiritualidade que surge das coisas mais simples do nosso dia a dia, que consegue nos alcançar ainda na nossa rotina, ainda no nosso trabalho, ainda nos nossos estudos, nos nossos compromissos. Eu quero falar com vocês de uma espiritualidade que realmente vale a pena viver e que nos promove, né, que nos transforma diariamente. Márcio, verdade, Zé Marcelo deixou o gatinho dele aí na sua casa. Então, gente, eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia junto comigo no livro de Lucas, no capítulo 6. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 12. A Estelinha está aí já? Pode colocar para a gente aí o versículo? Lucas, capítulo 6, versículo 12. Nós vamos começar a leitura a partir desse texto. Queria também cumprimentar os irmãos da Igreja Batista Restauração, que estão com a gente nessa live. São irmãos muito queridos, gente de bem, gente de paz. É uma igreja igual a nossa, já foi muito grande, agora é pequenininha, mas quem tá mesmo e tá firme, e isso é muito legal de ver que tem outras igrejas com a mesma realidade que a nossa, né? Então, sejam bem-vindos, meus irmãos, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu já conheço vocês muito bem, a minha igreja ainda não conhece, por falta de oportunidade, assim, né? Conhece pouco, por uma oportunidade ou outra, mas espero que a gente, assim que passar essa quarentena, a gente tenha mais tempo para estar juntos, né? Então eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 12, beleza? A gente vai conversar hoje sobre a espiritualidade do viver. Bom, Lucas capítulo 6, versículo 12 fala assim: E num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar.
e ele passou a noite orando a Deus. E ao amanhecer ele chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. E Jesus desceu com eles e parou num lugar plano, e estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, Jerusalém e do litoral do Tiro e do Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Amém. Pai, graças te damos mais uma vez pela tua palavra, Deus, que nos enriquece, que renova em nós o espírito de alegria, de ânimo, de perseverança. Graças te damos por essa palavra tão viva e tão vivificante, Senhor. Somos gratos por ela, que não é o fim, Senhor, mas ela é o meio pela qual o Senhor se revela a nós. E somos gratos, Deus, por toda a revelação que há na natureza, por toda a revelação que há na comunhão, por toda a revelação que o Senhor nos permite conhecê-lo. Somos gratos, Deus. Muito obrigado. E nos abençoa, Senhor, para que essa mensagem seja breve, que seja pontual, Deus, e que ela seja realmente uma mensagem rema, Deus, uma mensagem que precisa chegar aos corações dessas pessoas que estão conosco agora. Assim eu te oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Vamos começar a falar sobre esse texto de Jesus. Eu queria dar um pouco de crédito a esse rapaz aqui, o famoso Henry Nouwen. Gosto muito dele, os irmãos sabem que eu falo muito do Henry Nouwen, do Brennan Manning também. O Henry Nouwen, ele foi um padre que ele larga a batina em um determinado momento da vida dele e ele vai morar numa comunidade de deficientes mentais, e ele passa por várias experiências ali naquele lugar, e as experiências que ele partilha é algo muito enriquecedor, porque ele é uma pessoa muito sincera, ele não tem vergonha de abrir o coração e falar quem ele é e contar o que ele vive e mostrar suas fraquezas. Então eu particularmente gosto de ler gente assim. Eu não gosto de ler gente que fica enrolando, dando volta demais, não. Eu gosto de gente que chega e fala logo o que quer, o que é e o que aconteceu. Então ele é uma dessas pessoas que eu gosto muito. O Henry Nouwen, o Brennan Manning também eu gosto muito. O Rubem Alves eu gosto muito também, né? Para não falar só teólogo, apesar que o Rubem Alves quase foi teólogo, né? Mas gosto muito dos poetas. Então, lendo esse livro, ele se chama, né, Uma Espiritualidade do Viver. Ele realmente me inspirou a compartilhar com vocês a mensagem que eu vou partilhar com vocês agora. Pois bem, Lucas capítulo 6, o Evangelho de Lucas, o evangelista está relatando aqui que num determinado dia daqueles do ministério de Jesus, a gente sabe que o ministério de Jesus ele durou 3 anos, e num daqueles dias em que Jesus estava ali fazendo alguma coisa em específico, em que ele estava ali sendo notado por todo mundo de sua época, né? Ali eles falaram que estava lá o pessoal de Tiro, Sidom, Jerusalém, Judéia, estava todo mundo por ali vendo o que Jesus fazia. E a Bíblia fala então que Jesus ele passou a noite inteira no monte a fim de orar, e ele passou a noite orando a Deus. E aí já começa o nosso primeiro ponto. Jesus foi para o monte orar, porque no outro dia ele tinha que escolher seus discípulos. Jesus ele tinha uma vida de oração ativa. E a oração é para o cristão como o ar que a gente respira. Não tem como ser cristão se a gente não respirar o ar da oração, se a gente não falar com Deus. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro nessa mensagem para vocês é que a vida espiritual sem disciplina, ela é impossível. Não existe vida espiritual sem disciplinas. Você um dia e você assumiu a decisão de entregar a sua vida para Deus e deixar com que Ele viva em você e através de você, essa decisão ela tem que ser precedida de disciplinas que vão manter você nessa decisão. Então quer dizer que vida espiritual só existe se houver disciplina. Tem até um livro muito bom que chama Celebração da Disciplina, onde o Philip Richards, se eu não me engano, ele vai falar sobre as disciplinas que nos levam mais perto de Deus, né?
as disciplinas que nós precisamos como cristãos. Então, se você começou a seguir Jesus, você ouviu falar de Jesus e você quer ser um seguidor de Jesus, é necessário que você seja discípulo. E discípulo e disciplina são a mesma coisa, é a mesma palavrinha, discípulo e disciplina. Então, para você ser um discípulo, para você realmente seguir Jesus, você precisa desenvolver algumas disciplinas na sua vida. E a gente vai falar um pouco sobre essas disciplinas. E a vida espiritual, ela só é possível através do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos dá a vida que a morte não pode tirar. O Espírito Santo é quem nos dá a vida que vale a pena ser vivida, a vida que é transformadora, a vida que não nos deixa como estamos, como chegamos, mas o Espírito Santo é a pessoa que transforma a nossa vida de uma maneira específica. E que transforma de dia a dia. Só que o que acontece? No nosso dia a dia a gente é muito atarefado. Eu, por exemplo, eu sou pastor, eu sou designer, eu sou filho, eu sou esposo, e daí vai, as coisas vão acontecendo. E a gente tem tantas tarefas no dia a dia, a gente tem tantas funções no decorrer dos nossos dias, que raramente a gente encontra tempo para falar com Deus, e raramente a gente encontra um tempo de qualidade para estar na presença de Deus. E a grande pergunta que a gente tem que se fazer é: será que alguma hora o Espírito Santo de Deus vai ter espaço na nossa vida para ele preencher e para a gente ser conhecido dele? Essa é uma questão que a gente tem que levantar. Será que a gente está dando a oportunidade para Deus nos conhecer? Será que a gente está tirando o tempo necessário para que o Espírito Santo possa nos conhecer e que a gente seja conhecido dele? É claro que o Espírito Santo ele nos conhece, mas a questão é: nós estamos tendo tempo para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus? Então, a partir dessa reflexão, eu gostaria de refletir com vocês em quais disciplinas vão ser necessárias para a gente permanecer fiel à escolha de seguir Jesus. E como a gente viu no texto, esse texto ele tem 3 momentos específicos. Esse texto que eu li, do versículo 12 ao versículo 19 de Lucas capítulo 6, ele vai falar de 3 momentos específicos: a noite, a tarde e a manhã, ou a noite, a manhã e a tarde. O que acontece? No primeiro momento, Jesus ele vai para o monte se isolar, e nesse isolamento ele então vai orar a Deus, e a Bíblia fala que ele passou a noite orando. Ele passou a noite falando com Deus. A Bíblia fala que ele estava orando a Deus. Então quer dizer que esse movimento de Jesus, de orar, de falar com Deus, é um movimento também, não só dele, Jesus, falar, mas um movimento dele ouvir Deus falando com ele. Como é que você sabe disso? Se a gente pegar a Bíblia e voltar um pouquinho para trás, a gente vai ver que no momento da transfiguração, onde sobe ali para o monte Pedro, Tiago e João e Jesus, e aparece ali as tendas, aquela coisa toda, do céu tem uma visão. O que é aquela visão? O que é aquela voz que sai do céu fala? Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, quando Jesus estava se batizando. Esse é meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho meu prazer. Esse é meu filho escolhido. O tempo todo, as orações que a gente vê, que vem do céu direto para Jesus, é sempre falando: esse é meu filho amado, esse é o meu filho escolhido. Então a gente tem que ouvir ele, porque Deus falou: ouçam-no. E aí então a gente começa a ver o Jesus que vai ao monte orar diversas vezes. Se você analisar o livro de Lucas, for bem cuidadoso na sua análise, na sua exegese do texto, você vai perceber que em quase todo momento, em toda oportunidade que Jesus tinha, ele se retirava para lugares solitários e orava. Jesus ele era disciplinado nisso. Era uma coisa que fazia parte dos hábitos e da rotina de Jesus. Então, enquanto ele estava fazendo o que ele estava fazendo, ele sempre encontrava um tempinho para se afastar e orar e falar com Deus. E principalmente ouvir essa voz que sai do céu e fala: você é meu filho amado. Então Jesus ele já não dava mais voz, ele não dava mais ouvidos para as vozes que vinham das ruas. Porque as ruas clamavam que Jesus era um qualquer, que Jesus era um traidor, que Jesus era um herege, que Jesus estava evocando um direito que ele não tinha de evocar.
que Jesus era um falso mestre, que Jesus ele não era rei coisa nenhuma. Então as ruas, elas gritavam para Jesus. Se a gente for parar para ver a história de Jesus, as ruas gritavam para ele, olha, Hosana, mas ao mesmo tempo ela gritava, crucifica ele. Então as ruas, elas gritavam coisas ruins para Jesus. E Jesus, ele se retirava para lugares solitários e orava. E é tão interessante que Jesus, ele escolhia a voz que ia orientar a vida dele, e o mesmo Espírito Santo que nos orienta hoje foi o Espírito que orientou Jesus. E por isso que a gente tem muito a aprender com esse assunto, esses 3 momentinhos. Então, quando a gente olha, por exemplo, que Jesus ele vai para o deserto e ele vai ser tentado, Jesus ele é tentado de diversas maneiras, né? O diabo fala para ele, olha, pede para que essas pedras se transformem em pão, se jogue dessa altura para que os anjos te busquem, para que você seja reconhecido. Ou seja, Jesus prova que você é Deus. E Jesus fala, não, eu não preciso provar que eu sou Deus, porque eu ouço a voz do meu Pai me chamando de você é meu filho amado, você é o meu amado. E se você é amado de Deus, você não tem que explicar nada para ninguém. Você não tem que justificar nada para ninguém, você não tem que provar nada para ninguém. Então você não precisa postar um versículo, você não precisa andar com uma blusa escrito Jesus te ama, você não precisa decorar versículos, você precisa entender que você é amado. E aí, um segundo momento dessa palavra, né, dessa rotina, Jesus foi para o monte, orou, passou a noite orando. Ao amanhecer, a primeira coisa que ele faz é criar uma comunidade. Jesus ele desce do monte, depois de ter falado com seu pai, e ele sente uma necessidade de partilhar aquilo com as pessoas. Ele sente necessidade de formar uma comunhão, de formar uma comunidade, um grupo de pessoas que tem uma comum unidade. E entre nós, meus irmãos, acontece a mesma coisa. Nós temos uma necessidade de comunhão. Nós temos essa necessidade, essa fome de comunhão. E por que eu falo que a gente tem essa fome de comunhão? Porque isso é fato, isso é verdade. Se você analisar, desde quando começou a quarentena para cá, você está louco para sair de casa. Por quê? Porque você quer ver alguém diferente, você quer conversar com pessoas, você quer conhecer pessoas novas, você quer ser aceito, você quer interagir, você quer construir relacionamentos. Então cada ser humano tem uma fome de comunhão, tem uma fome de conviver, tem uma fome de se relacionar, e isso é natural, isso é extremamente natural e sadio. E a gente tem vontade de abraçar, a gente tem vontade de ser abraçado, a gente tem vontade de conversar, a gente tem vontade de ser ouvido, a gente tem vontade de ser acolhido, a gente tem vontade de dialogar. Enfim, a gente tem essa necessidade de comunhão, essa fome de comunhão. E se essa fome de comunhão ela não é saciada da maneira correta, ou ela não é saciada, isso gera um transtorno muito grande, isso gera um problema muito grande. Porque a falta dessa comunhão leva a pessoa ao desespero, leva a pessoa à frustração, leva a pessoa ao ressentimento. Ou seja, a pessoa ela simplesmente se entrega a ela mesma e se entrega a tudo de ruim que ela pode apresentar. Então, a fome de comunhão é algo que ela tem para os dois lados. Tem aquelas pessoas que saciam essa comunhão e tem as pessoas que não saciam a comunhão. E se a gente não sacia essa comunhão, a gente começa a entrar num abismo, num deserto, numa areia movediça que realmente a gente entra num problema muito grande. Então, a gente vê aí um terceiro momento desse texto, onde Jesus, depois de chamar pessoas para serem a sua comunhão, pessoas para estarem em comunhão com Ele, Ele então se direciona a uma multidão de pessoas de todos os lugares, e todas e qualquer pessoas. Aqui não tem distinção de negro, branco, gay, hétero, americano, brasileiro, esquerda, direita. Aqui Jesus vai para todo mundo. Ele não está interessado em saber para quem que ele está indo. Ele está indo para todo mundo, e a Bíblia diz que ele ia curar essas pessoas, e as pessoas procuravam tocar nele, porque dele saía poder. Então a gente percebe essa história com 3 momentos: de noite, de manhã e de tarde. E esses 3 momentos têm características especiais. No primeiro momento, Jesus ele se isola. É o isolamento o primeiro momento. E no segundo momento, ele é um momento de comunidade, onde Jesus ele forma a sua comunidade. E no terceiro momento, é o momento do ministério. É o momento onde ele passa a servir, onde ele passa a atender pessoas e a fazer com que
os frutos dessa comunidade aqui entre no ministério, entre então na parte prática da vida cristã. Então, meus irmãos, eu queria falar com vocês nesse primeiro momento, o isolamento que Jesus ele faz. Existe uma diferença muito grande, e eu sempre falo isso e vou repetir para vocês, entre solitude e solidão. Solidão é você ser abandonado, é você estar sozinho porque você não teve escolha. E solitude é você praticar o isolamento, é você se isolar, é você tirar um tempo para si mesmo, para você se conhecer, para você se ouvir e para você estar sozinho consigo mesmo e com Deus. A disciplina da oração que Jesus tem aqui, fica claro para a gente que ele foi sozinho, ele se retirou sozinho para orar e falar com Deus. Só que no momento em que a gente tira para falar com Deus, se a gente estiver orando, no momento que a gente tira disciplinamente ali, momentos específicos para falar com Deus, a gente não só ouve Deus e conhece a Deus, como também a gente ouve quem somos e conhece quem somos. Então a gente no momento da oração, a gente também descobre quem a gente é. E para você fazer esse momento de isolamento ser um momento positivo, um momento de crescimento, você precisa silenciar todas as vozes que estão aí na sua cabeça, no seu coração, todas as vozes de pessoas que querem que você prove por que você é amado de Deus. E ministério é uma coisa que você tem que apenas confiar. Ministério não é algo que você faz, ministério é algo que você confia. Você confia de fato que Deus ele te ama, que você é filho amado de Deus. Então, nesse primeiro momento, Jesus ele fala para a gente sobre oração. E aí tem até uma definição do Henry Nouwen que ele fala que a oração dá vida, a oração ela dá vida ao amor que existe entre nós. Por isso que na igreja, esses momentos que a gente faz de oração é muito importante, porque ressalta em nós o amor. Quando nós oramos, nós então deixamos com que Deus dê vida ao amor entre nós através da oração. Então a oração é algo que a gente tem que levar para o isolamento, mas é algo também que a gente tem que levar para a comunhão. É algo que a gente tem que partilhar, a gente tem que orar pelos que sofrem, orar pelos que estão doentes, orar pelos que precisam de emprego, orar pelos que estão passando dificuldade financeira e assim por diante. A gente tem que orar para que o amor em nós seja as mãos de Deus, para que as coisas aconteçam. A gente não tem que ficar esperando que Deus faça algo sobrenatural, extraordinário, porque Ele já fez isso lá na cruz. O que a gente tem que fazer é falar, olha, agora que eu recebi esse milagre extraordinário, eu vou ser as suas mãos, eu vou ser os seus olhos, eu vou ser os seus ouvidos. E aí tem até uma cultura de que vamos fugir do sofrimento, não vamos nos adentrar ao ambiente de sofrimento, sendo que o que acontecia? Jesus ele não tinha medo do ambiente do sofrimento, ele não tinha medo da dor, ele não tinha medo das pessoas doentes, ele simplesmente se colocava à disposição e fazia o que estava ao alcance dele. E eu acredito que nós como igreja, como povo que quer seguir Jesus, a gente precisa de fato orar e ser esse povo, o povo que não tem medo de se envolver. Sabe por quê? Porque é onde tem dor que tem alegria, porque é onde que tem desespero que tem amparo. É onde que tem falta de Deus que você pode levar a Deus. Então a gente tem que ser o povo do caminho, o povo que está no caminho, o povo que não sai desse caminho, o povo que não se esquece disso. Por isso a primeira disciplina então que a gente aprende com essa passagem é a disciplina da oração. Você tirar tempo para falar com Deus, tirar tempo para ouvir o que Deus tem para falar com você. Tirar tempo para falar, Deus, eu quero silenciar as vozes que tem na minha cabeça, eu quero silenciar as vozes que estão no meu coração, que eu deixei cair no meu coração. Eu quero simplesmente me colocar dentro da sua vontade. E aí quando você se silencia, que tudo se faz silêncio, aí de fato você ouve a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, aquilo ele te enche de uma maneira, isso te preenche de todo o seu ser de tal forma que você não consegue manter só para você aquilo. E aí você precisa de comunhão. Aí você precisa partilhar com seus irmãos o que está acontecendo dentro de você. Porque você se chegou até o Pai, agora você está cheio. E aí quando você está cheio, você quer partilhar aquilo porque você está transbordando. Aquilo você não consegue reter. Porque Deus ele é muito maior que você. Ele é muito maior do que você pode reter. Então você quer logo partilhar. E aí vem a grande segunda disciplina, que é a disciplina da comunidade.
Viver em comunidade também é uma disciplina. Você viver o desafio da comunidade, de se preocupar com os problemas comuns, de se preocupar com essa família que resolveu seguir Jesus junto com você, fazer os problemas do seu irmão o seu problema, isso você só consegue se você de fato tiver colocado Deus no seu coração e tiver vivido de fato a experiência com Deus. Então, esse segundo momento de comunidade é um momento em que nós possibilitamos várias coisas para várias pessoas. E esse momento de comunidade, a gente possibilita duas coisas que são fundamentais, segundo o Henry Nouwen, né, nesse livro dele. E as duas coisas que o Henry Nouwen fala que a comunhão possibilita para a gente é perdão e celebração. O perdão porque quando você é perdoado por Deus, por aquilo que você fez, por aquilo que você é, quando você é perdoado por Deus, você também sai com esse espírito de quero perdoar quem me ofendeu. Então, o Henry Nouwen ele oferece para a gente um conceito de perdão que é muito rico. E ele fala assim, que perdão é permitir ao outro não ser Deus. Perdão é permitir ao outro não ser Deus. Sei que você me ama, mas você não precisa me amar incondicionalmente, pois nenhum ser humano é capaz disso. Então, você perdoar é você aceitar a humanidade do outro. É você não querer que ele seja Deus que te ama incondicionalmente. É você reconhecer que ele é um ser humano limitadíssimo, assim como você. Então, essa primeira disciplina aí do perdão que é gerado dentro da comunidade é algo fundamental para a comunidade dar certo. Porque se você ficar levando para o pessoal e ficar levando a falta de perdão dentro do seu coração, isso vai gerar um ressentimento em você e a comunidade não vai acontecer na sua vida. Às vezes você está lá com um problema, o problema é o pastor, o problema é aquele irmão que não faz isso. Na verdade é você que está sendo o problema, aquele irmão está tentando, está se esforçando e você está aí. Então você precisa ter o perdão. A comunidade de Jesus ela não tem espaço para quem não perdoa, ela não tem espaço para quem não pratica o perdão. Porque é mais ou menos assim, se vocês perdoarem os que te ofenderam, vocês serão perdoados. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão ser perdoados. Então você não consegue ser gente de Jesus, gente como Jesus, se você não perdoar, se você não abrir seu coração e perdoar. Então é necessário que você perdoe para que haja comunidade. Se você tem alguma coisa que você ainda não perdoou, pensa bem nisso, porque isso está impedindo você de viver a comunidade, que é uma disciplina que Jesus viveu e que está aqui ensinado para nós viver a comunidade. Então, depois do perdão, quando a comunidade cria o ambiente do perdão, e esse ambiente do perdão é um ambiente onde eu perdoo e eu sou perdoado, onde eu possibilito o perdão, onde ainda que meu irmão não venha me pedir perdão, o meu coração já está perdoando ele. Esse ambiente do perdão, ele gera então o quê? Uma celebração. Ele gera um ambiente de comemoração. Por quê? Porque agora a gente pode celebrar que somos humanos e respeitamos uns aos outros, respeitamos a nossa humanidade, então nós podemos viver o que Jesus mandou, que é amem uns aos outros como eu vos amei. Sem perdão não tem amor, sem perdão não tem comunidade. Então a comunidade ela gera pra gente o ambiente do perdão e a celebração. E se a gente não vive essa celebração, se a gente não vive essa alegria de aceitar os nossos irmãos com as suas falhas, com o que eles têm, a gente cai num contexto de autorrejeição. E a autorrejeição é aquilo que mais ameaça a vida espiritual de qualquer um de nós. Porque a autorrejeição ela nos afasta dos irmãos, da comunhão, e nos afasta também de Deus. Então a gente fica isolado dentro de uma bolha. A gente fica num lugar legalista, num lugar conservador, que não consegue se abrir, que não consegue se comunicar. Então é preciso que a gente celebre o perdão, que a gente celebre a vida em comunidade. E aí vem o terceiro momento da história, né? O terceiro momento em que Jesus, ele, depois de passar a noite orando, depois de amanhecer, escolheu os seus 12 discípulos, inclusive, vale lembrar que tá aí dentre os 12 discípulos está Judas, o que veio a ser o traidor. Na comunidade de Jesus sempre vai haver espaço para traidores, sempre vai haver espaço para pecadores,
porque essas pessoas elas são chamadas a segui-lo. Não quer dizer que essas pessoas vão alcançá-lo, não quer dizer que essas pessoas vão conseguir alcançá-lo, mas o lugar delas está reservado. Então não importa quem você é, como você está, Jesus te chama para segui-lo. Você tem que vir após ele. E o que vai acontecer depois depende da sua responsabilidade, depende do seu compromisso, depende se você está reafirmando essas disciplinas espirituais. Então, nesse terceiro momento do ministério, é um momento em que você já se encheu de Deus no momento do isolamento. Depois que você se isolou, que você se encheu de Deus, você participou de uma comunidade. E aquela vida em comunidade, onde o perdão flui, onde a celebração flui, isso só pode dar em algum lugar, e esse lugar é o ministério. Porque o ministério ele não fica retido dentro de quatro paredes ou dentro da sua própria vida. O ministério ele é para fora. O ministério é para os que estão fora, para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que têm dificuldades, para pessoas que têm problemas. E por isso que Jesus então ele vai até essas pessoas. No versículo 17 fala que Jesus desceu para um lugar plano e ali tinha muita gente, tinha discípulo de todo lado, tinha gente de Jerusalém, de Judeia, de Tiro, de Sidom, e que eles vieram para ouvir Jesus e ser curados de todas as suas doenças. Nesse momento de ministério, é o momento em que as pessoas podem ouvir Jesus através da sua vida. É o momento em que as pessoas podem reconhecer Jesus na sua vida. E quando as pessoas reconhecem Jesus na sua vida, é como se elas fossem curadas pelo próprio Senhor Jesus. Porque a partir do momento que você carrega o Deus que te preenche, a partir do momento que esse Deus que te preenche faz com que você aceite o outro, com que você perdoe o outro e conviva com a humanidade do outro, a partir do momento que você enxerga o outro, aí você passa a ser aquele Jesus que cura, aquele Jesus que transforma, aquele Jesus que muda vidas. Porque se Deus ele só perdoasse os nossos pecados, mas ele não desse nenhuma nova vida para a gente, ele seria um Deus medíocre. Mas o que Jesus faz é diferente. Ele pega a nossa vida, perdoa os nossos pecados, o nosso passado e transforma o nosso presente numa realidade muito mais interessante. E aí o Noah ele propõe duas disciplinas que surgem desse terceiro momento, que é o momento de ministério. E como eu disse para vocês antes, ministério é algo que confia, é algo de se confiar. Ministério não é você, tocar um teclado, você pregar a palavra. Ministério é você confiar que Deus, ele te ama. Quando Jesus ele ressuscita e ele aparece para Pedro, ele não chega para Pedro e fala assim: Pedro, quantos livros da Bíblia você leu? Ô Pedro, quantas vezes você foi na igreja essa semana? Ô Pedro, me conta quantas vezes você deu dízimo na igreja. Não, Jesus quando ele chega para Pedro e ele ressuscitado, depois que Pedro traiu ele 3 vezes negando o seu nome, Jesus então ele chega para Pedro e ele fala: Pedro, tu me amas? A pergunta de Jesus, o que move o coração de Jesus é chegar para Pedro e perguntar: Pedro, você me ama? E essa é a pergunta, e isso é o que importa. Você ama o Senhor, você é amado dele, você consegue se achegar diante de Deus e reconhecer-se amado, e reconhecer a voz de Deus que chama lá de cima e fala: ó, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, esse é meu filho escolhido, em quem eu me comprazo. É essa a pergunta que Jesus tem pra gente. Ele não quer saber dessa lógica religiosa nossa, que quer colocar regra para tudo, que quer trazer culpa para tudo. Ele quer simplesmente saber se a gente acredita nele. E quando a gente fala em acreditar, é acreditar que ele é um com Deus. Ele é um só com o Pai. E nessa comum união que eles têm, a gente então também ser um com ele. E a partir do momento que a gente é um com ele, é isso que a gente realmente ouve dele. Você é meu filho amado. Quando a gente experimenta essa comunhão com Jesus, com o Senhor Deus, o Espírito Santo, e a gente consegue ouvir a voz do Espírito Santo falando: você é meu filho amado, ninguém te arrebata da minha mão, aí as coisas começam a fazer sentido na nossa vida. Aí o nosso coração ele começa a ficar cheio de gratidão, que é o primeiro ponto aqui que o Noé coloca pra gente. Gratidão, meus irmãos, é viver uma vida agradecida. É ser capaz de olhar para trás e compreender que tudo que aconteceu nos trouxe até aqui. É você conseguir ser grato pelos seus fracassos, por aquilo que não deu certo na sua vida, por aquilo que aconteceu de bom, por aquela pessoa que teve misericórdia de você. Porque no momento de dor e de aflição, a própria presença de Deus ela nos traz um conforto, nos traz um alento. Ainda que
ela pode até não trazer uma solução específica que você está precisando. Às vezes você está cheio de conta, você precisa pagar uma conta, Deus está presente com você, mas o dinheiro não está. Eu quero te falar que quando Deus está presente, tudo que é resto é resto. E esse preencher de Deus na nossa vida, ele realmente é suficiente. A gente não precisa de nada mais que isso, porque quando a gente deixar Deus ser todo nosso, nos chamar de amados, aí a gente não precisa provar nada para ninguém, a gente não precisa mais dar voz às falas que tem por aí, a gente não tem que dar voz para o que os outros estão falando por aí, a gente não tem que dar voz para o que nós mesmos estamos falando, porque nós temos essa mania de nos rejeitarmos, né? de não acreditar na gente. Às vezes o próprio capeta, né? O diabo, ele vem botando um monte de mentira na nossa cabeça para realmente fazer com que a gente não ouça a voz de Deus que nos diz: você é meu filho amado, você é o filho que eu tenho prazer. Então, para você realmente ser esse filho amado, você precisa caminhar nessas disciplinas que eu tenho falado com vocês. E aí o Noe fala de uma outra disciplina que surge no ministério, e é a disciplina da compaixão. É você se colocar no lugar do outro, é você sofrer junto com o outro, é você ter a coragem de estar com o que sofre, é você ter a coragem de confiar que mesmo em meio à dor, nós vamos encontrar a alegria em Cristo. Então, um momento de compaixão, ele flui do ministério, porque o ministério é isso, é você servir, é você ajudar uns aos outros. E isso das diversas maneiras, seja fazendo um favor, seja assistindo essa pessoa, estando presente com ela, seja dando uma palavra para ela. A questão, meus irmãos, é que tudo isso que eu estou falando com vocês são disciplinas. Disciplinas é aquilo que a gente faz concorrentemente, é aquilo que a gente faz seguidamente. Então, a disciplina da oração é uma disciplina porque eu preciso praticar a oração. A disciplina da gratidão é uma disciplina que eu preciso exercitar. Eu não nasci grato, eu preciso me tornar uma pessoa grata. Eu não nasci com contentamento, eu preciso aprender a ser contente. Então, a disciplina da compaixão eu também preciso aprender. E como que se aprende uma disciplina, gente? Isso é básico. Quando a gente está na escola e aprende a disciplina de matemática, a gente só aprende fazendo exercício. A gente só aprende praticando. Você não aprende isso ouvindo eu aqui falar. Você aprende indo para a prática e começando a colocar isso em prática. Você não vai aprender gratidão comigo. Você vai aprender gratidão quando você olhar para a sua vida, para aquilo que deu errado e falar: Deus, eu sou grato porque podia ser pior. Deus, eu sou grato porque até aqui o Senhor me ajudou. Deus, muito obrigado. Pessoa, muito obrigado por ter me ajudado. Pessoa, muito obrigado por ter me ligado. E aí vai. Então a gente aprende as disciplinas na prática, na vida, no cotidiano. E a compaixão da mesma forma, a gente só aprende compaixão na prática, tendo compaixão das pessoas. O perdão a gente só aprende na prática, perdoando as pessoas. A celebração a gente só aprende celebrando. Então as disciplinas, meus irmãos, são algo que a gente precisa praticar, para que a gente então consiga viver uma vida espiritual verdadeira, para que a gente viva uma espiritualidade que ela é do viver, porque você não vai praticar ela em qualquer lugar, você vai praticar ela na sua vida, em todo e qualquer lugar. Você vai praticar no supermercado, durante o seu banho, você vai praticar quando você acorda, quando você vai dormir, você vai tirar momentos específicos onde você tem um tempo para estar sós com Deus. Você vai buscar a solitude, vai falar com Deus no isolamento, vai encontrar esse Deus, vai ouvir a voz desse Deus que fala: você, meu filho amado, eu tenho prazer em você, eu te amo. E quando você então estiver na presença desse Deus que te ama, você vai para outra disciplina, que é a disciplina da sua comunidade, o compromisso com seus irmãos, com as pessoas que importam, com as pessoas que têm a mesma fé que você, as pessoas que te ajudam a crescer, as pessoas que te dão suporte para que você consiga caminhar degrau por degrau, as pessoas que te assistem nas suas dificuldades. Isso é a comunidade que partilha do pão que tem, a comunidade que partilha das dores que tem e que orem, porque no ambiente da oração se é o ambiente do amor, é o mesmo ambiente. E o terceiro momento, que é o momento do ministério, onde tudo isso aconteceu e você vai servir a Deus. E aí eu queria que vocês lessem comigo um versículo que está lá em João 15, capítulo 4, que fala assim:
Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Por isso que eu falei desde o início, permanecer em Jesus e permanecer escolhendo ser seguidor de Jesus é para permanecer em disciplinas espirituais, é permanecer disciplinado naquilo que Jesus queria que a gente fosse disciplinado. Jesus era disciplinado na oração, então nós temos que ser disciplinados na oração. Jesus era disciplinado na comunidade, então na nossa igreja, na igreja de Jesus, na família de Jesus, com os amigos de Jesus, nós temos que ser amigos dos amigos de Jesus, nós temos que ser família da família de Jesus. E por último aqui, o ministério, o evangelismo, o mundo. Nós temos que ser família para o mundo, nós temos que ser pessoas que levam Jesus ao mundo para que eles sejam curados, para que eles sejam transformados, para que eles reconheçam que há um novo caminho e que há uma possibilidade de redenção. Quando Jesus nos perdoa, Ele não quer saber de onde a gente veio, Ele simplesmente quer nos abraçar e falar: você é meu filho amado, e eu amo você e eu vou transformar você. O projeto de Jesus para a gente é nos redimir totalmente e completamente, é trabalhar a redenção em nós, das nossas decisões, das nossas vontades, das nossas escolhas. Então tudo aquilo que Jesus vem para redimir em nós é para nos transformar à sua imagem e semelhança. Então será que há espaço na nossa vida para que o Espírito de Deus trabalhe, para que o Espírito de Deus transforme a nossa vida? Será que tem em nós um espaço? Será que a gente que resolveu seguir Jesus está disposto a dar espaço para Deus na nossa vida? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. E será que a gente vai dar atenção devida para Deus? Ou a gente simplesmente vai ficar dando o pior do nosso tempo, o pior dos nossos dons, o pior dos nossos afazeres? Eu queria realmente que você pensasse nisso. Você tem sido uma árvore que deu frutos ou que não tem dado frutos? Você tem vivido só dentro aí do seu casulo, dentro do seu isolamento, da sua bolha? Ou você tem, depois de se isolar com Deus e viver a vida em comunidade, você tem realmente partilhado aquilo que Deus tem feito na sua vida? Talvez você não está partilhando nada com ninguém porque você está pulando alguma disciplina dessa, ou porque você simplesmente não está seguindo Jesus. Você talvez lá atrás tomou uma decisão, mas talvez hoje você não segue mais Jesus porque você não tem disciplinas que te levam para perto dele. Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Isolamento, comunidade e ministério. Leve isso a sério na sua vida. Isso é importante. Isso é primordial. E isso não dá para deixar para depois. Então pensa nisso e coloca isso diante da sua vida. O ministério é importante. A família da fé é importante. E o seu a sós com Deus é muito importante. Não tem espiritualidade se você não tiver esses momentos na sua vida. Se você não frequenta uma igreja, não congrega com pessoas, com gente de amor, com gente que está seguindo Jesus, com gente que está sendo transformado por Jesus, você está longe, longe, longe de ter uma vida espiritual saudável. Então, pensa nisso. Dedique um tempo a Deus, dedique um tempo à família da fé e dedique um tempo a servir o mundo, porque o mundo precisa de gente de amor, tá bom? Essa é a palavra que eu tinha para falar com vocês. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, te agradeço porque essas são disciplinas, meu Deus, que todos nós aqui precisamos entender e precisamos praticar. Nos ajuda, Senhor, a ser transformados pelo Teu amor e não só transformados, mas transformadores. Nos ajuda, Deus, a não nos secularizarmos, Deus, a não agir conforme as circunstâncias desse mundo, conforme o lugar em que estamos, mas agir sempre, Deus, como filhos amados do Senhor. Essa é a oração que eu te faço, te pedindo, Deus, por todos os meus irmãos, por essa semana que vamos ter, Senhor, que o Senhor nos abençoe a Igreja Batista Mineira, a Igreja Batista Restauração, todas as igrejas, meu Pai, que estão passando por dificuldades, nós oramos por elas. E te pedimos, Deus, que seja o Senhor o nosso sustento, seja o Senhor tudo que temos, seja o Senhor, ó Pai, aquele que estabelece em nós o amor, aquele que nos usa em amor, aquele que transforma as vidas em amor. Essa é a oração que eu te faço, Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Eu estou com 4 minutinhos ainda, acho que dá para cantar uma música.
Amém. Amém, amém. Tem uma música que é muito antiga, que ninguém vai conhecer porque ela não é de nenhum cantor. Ela é de um irmão que eu conheci há muitos anos atrás, lá na igreja de Itaúna, a congregação cristã, comunidade cristã em Itaúna. Ele era motorista da van do Crase, que é uma van de levar idoso de um lado para o outro, sabe? Eu não lembro o nome dele, de verdade, que eu me esqueci. Mas a música é muito bonita, então quero que vocês ouçam com carinho. Vou tentar cantar. E você, meu amigo, que não aceitou ao meu Jesus, saiba que Ele está, até o fim estará, de braços abertos, para te ajudar. E você, meu amigo, que não aceitou ao meu Jesus, saiba que Ele está, até o fim estará, de braços abertos, para te ajudar. Para te ajudar. Sem tribulação, vivendo está. Abra o coração e deixa Cristo entrar. Ele ouvirá tua oração. Ele vai transformar o seu coração. Sem tribulação, vivendo está. Cristo entrar, Ele ouvirá tua oração, e Ele transformará o seu coração. E você, meu amigo, que não aceitou ao meu Jesus, saiba que Ele está, até o fim estará, de braços abertos, para te ajudar. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Boa semana para todos. Vou tentar ler os comentários, vai acabar agora. Deus abençoe. Amém. 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 Deus abençoe a semana de vocês.